boa tarde às vereadoras, aos vereadores, população que nos acompanha pelas mídias digitais e pelo canal 10.2 da TV Câmara. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, mais uma vez realizada em ambiente virtual. Antes de passar, então, para as matérias na pauta da sessão, como de praxe, fazer a confirmação da presença dos vereadores. Vereador Abel. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre. Alexandre Rosa, PSD, presente, senhor presidente. Vereadora Aline. Aline da Silva Castro, MDB, presente. Vereador André. André Gesser, PDT, presente. Vereador Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. Vereador Caê. Vereador Caê Martins, PDT, presente. Vereador Cloni. Cloni Capistrano, Partido Liberal, presente. Vereadora Cristina. Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson. Edilson Osmiro Vieira, MDB, presente. O vereador Jair vai ficar uns 15 dias afastado em virtude de uma cirurgia, pediu para avisar, mas está tudo bem com ele. A cirurgia que ele realizou na última semana. Vereadora Mary. Vereadora Mary Hang, PSD, presente. Este vereador, ok. Vereador Moacir. Moacir da Silva, PDT, presente. Vereador Reinoldo. Reinoldo de Assis Neckel, Democratas, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente. E vereador Túlio. Vereador Túlio Márcio Salles Maciel, Democratas, presente. Vereador Orvino, se conectou agora. Confirmação da presença. Vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, presente, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos então, senhores, para a pauta da sessão de hoje. O primeiro item da pauta é um item de autoria do vereador Jair. Como o vereador, eu já comuniquei na confirmação da presença, o vereador ficar uma semana ou duas sem poder participar das sessões. Eu coloco em deliberação do plenário a retirada de pauta do parecer conjunto ao projeto de lei 100/2019, de autoria do vereador Jair. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga a retirada de pauta do parecer conjunto. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável, presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinoldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim. Então, está aprovado por 15 votos favoráveis a retirada de pauta do parecer conjunto ao projeto de lei 100/2019, de autoria do vereador Jair Costa, em virtude do vereador não estar presente para a discussão da matéria. Antes de passar para o próximo item, confirmar a presença do vereador Nardi. Nardi Francisco de Souza Arruda, PSD, presente. Obrigado, vereador. Em primeira discussão,
Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento, cujo relator foi a vereadora Sandra Martins, ao substitutivo global ao projeto de lei ordinária 10/2020, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo de Souza Martins e Moacir da Silva, que altera o artigo 120 da Lei 606 de 30 de dezembro de 66, Código de Posturas, e da outras providências. Eu coloco em primeira discussão o parecer conjunto. Com a palavra, o vereador Reinaldo Neck. Boa tarde, presidente Michel, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste e ao público que nos assiste pela TV Câmara 10.2. Esse projeto de lei é um projeto apresentado onde a relatoria é a vereadora Sandra, referente à utilização dos espaços dos passeios públicos para vários comércios, onde ali na lei, a lei antiga, conforme a própria vereadora mencionou no parecer dela, que é o Código de Postura, 166, 120, os estabelecimentos comerciais poderão ocupar, com mesas e cadeiras, parte do passeio correspondente à testada do edifício, desde que fique livre o trânsito público, uma faixa do passeio de largura mínima de 2 metros. Esse projeto de lei, a proposta do vereador Caê, que onde existem passeios que suportem, vamos dizer, 2 metros, 1,20 tem que ficar livre para os pedestres. Mas eu não vi aqui no andamento do projeto, só vi o parecer da vereadora Sandra, que é relatora, eu não vi uma manifestação da Secretaria de Urbanismo, da SUSP. Por quê? Porque lá nós temos os fiscais de posturas. O projeto em si é um projeto importante, mas a minha preocupação são com os moradores dos bairros. Porque lá no primeiro artigo, no inciso 7º, lá diz: os serviços nas calçadas poderão se estender até o fechamento do estabelecimento. Inciso 7º. Quer dizer, Cobraçal e Campinas, onde o fluxo de pessoas e tem muito comércio de bares e lanchonete por aí afora. Cobraçal e Campinas, onde existe a maior demanda. Porque nós aprovarmos um projeto, para que esse projeto lá na frente venha causar transtorno aos moradores, claro que existe uma série de regramentos aqui nesse projeto, mas eu me coloco no lugar das pessoas também. Vou dar um exemplo para vocês. Se tem um bar próximo do edifício residencial, nesse bar, eles ocupem 1 metro de calçada, com as mesas e cadeiras, sobra 1,20. Então, dentro desse projeto de lei, estão de acordo com o projeto que estão apresentando. Estamos votando hoje. Como é que fica o conflito, o barulho desses moradores? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Por isso que eu gostaria que tivesse um manifesto da Secretaria de Urbanismo. E no projeto, no andamento do projeto, não tem. Por isso que o meu voto vai ser contrário. Eu não tenho nada contra o projeto em si. Eu tenho a preocupação daqui para frente, com as pessoas. Porque existe muita demanda e reclamação na SUSP também, em conflitos. Por isso que meu voto é contrário. Obrigado, vereador Reinaldo. Próximo vereador, vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pelas mídias digitais, pela TV Câmara, canal 10.2, nosso muito boa tarde. Esse é um tema importantíssimo sobre o desenvolvimento da cidade, sobre o nosso desenvolvimento econômico, sobre emprego, sobre a cidade e o avançar da cidade, principalmente no aspecto cultural, turístico da cidade de São José. Penso que quando nós viajamos, quando nós vamos
alguma cidade, quando nós vamos ao exterior, todos nós achamos bonito as praças, as calçadas, onde os turistas são bem recebidos, bem tratados, e há essa possibilidade. E aqui em São José, uma cidade pouco desenvolvida, pouco atrativa, não por falta de pontos turísticos ou por falta de aspectos positivos, mas o nosso turismo não é incentivado. E isso, sem dúvida alguma, virá para auxiliar, fortalecer, fortificar o aspecto turístico da nossa cidade, vai fortalecer o aspecto cultural da nossa cidade. É claro que cada andar, cada passo que a gente dá, sempre gera determinados ruídos, determinadas situações que, com o avançar, com o desenvolvimento, nós vamos ter que ter, obviamente, as soluções. O permitir as mesas nas calçadas não quer dizer que nós estejamos anulando o direito ao silêncio, ao direito ao sossego, a responsabilidade do estabelecimento para com a paz social. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, as duas coisas só serão possíveis com fiscalização, só serão possíveis com o bom senso e, obviamente, se não houver bom senso, com as multas e penalidades. Mas é claro que a gente percebe de que São José há um longo caminho ainda a avançar. A vereadora Sandra fez um excelente relatório, narrou para nós com muita firmeza e trouxe para a gente um excelente, realmente, relatório sobre esse aspecto. Voto favorável, sem medo, torcendo para que nós possamos, ainda mais neste momento, senhoras e senhores, ainda mais nesse momento de pandemia, em que é um aspecto de saúde, em que é um aspecto do comércio e saúde, nós poder utilizar ao ar livre, fazer comércio. Excelente lei, excelente proposta para o desenvolvimento de nossa cidade, principalmente para o fortalecimento de nossa cultura e do turismo. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela ordem. Continuando a discussão, o vereador Caê Martins, em seguida o vereador Cloni. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara de São José. Quero, então, aqui trazer algumas contribuições para esse debate. Destacar que, no momento de análise das comissões, a relatora também destacou que esta proposição vinha ao encontro de soluções que estão ocorrendo mundo afora, também já na questão da pandemia, que a utilização regrada, organizada e regulamentada dos nossos espaços, dos logradouros de vias, são também oportunidades de potencializar a geração de emprego e renda, proteção aos negócios desses segmentos, também se utilizando ao ar livre. Então, obrigado, vereadora Sandra, pela sensibilidade e contribuição que também já fez em outros momentos a esse debate. Antes, eu quero destacar que esta pauta ela surge e ganha um direcionamento correto no momento em que discutíamos nosso Código de Obras. Foi também numa das sessões públicas em que debatemos esses pontos e que discutimos essa realidade no município de São José e essa preocupação de potencializar o bom uso das nossas vias, que na época o presidente Michel, como relator da matéria, nos deu esse direcionamento que o espaço correto era no Código de Posturas. Então, por isso que, primeiro, esclarecer a quem nos acompanha que foi também esse olhar técnico, essa segurança técnica da melhor proposição orientada, que levássemos o debate ao Código de Postura, pela necessidade de ofertar, mesmo que ele sendo tão antigo, de ofertar aos nossos fiscais da Secretaria de Urbanismo, de ofertar à Prefeitura de São José um olhar dessa casa como contribuição ao desenvolvimento econômico deste segmento, se utilizando logradouros e calçadas, como já bem destacou o vereador Antônio Lemos, obrigado também pelo olhar e contribuição nesse debate, como um instrumento de que a cidade precisa e pode avançar com regras claras, com orientações claras. É claro que nós temos essa preocupação, por exemplo, de ruídos, de barulhos, de sonorização, temos uma regulamentação específica para isso. E lá no texto da lei, como os colegas já aqui apontaram,
está muito bem descrito a possibilidade da via, de que forma e de que pode ser ocupada, a garantia plena e extrema da caminhabilidade do cidadão pela cidade e também hoje já contamos com inúmeras formas de dar proteção e segurança ao bom uso desta possibilidade. Então, quero aqui pedir o apoio dos senhores e das senhoras para que possamos aprovar essa legislação, ofertando à cidade de São José o bom uso, o bom olhar e o bom crescimento neste segmento que tantas cidades já estão fazendo uso eficaz e que tem dado bons resultados. E destaco, ocupar as ruas é segurança pública ao lado do bom desenvolvimento. Obrigado, presidente, contando com o apoio dos colegas. Obrigado, vereador Caê. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Cloni Capistrano e em seguida o vereador Moacir e a vereadora Sandra. Acho que travou aqui. Vereador Cloni. Senhoras vereadoras, olá. Estamos ouvindo, vereador. Está um pouco ruim a sua conexão, mas dá para ouvir o áudio. Olá. Estamos ouvindo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores na mesa diretora, senhoras vereadoras, demais colegas. Espero que estejam me ouvindo bem. Oi? Estamos ouvindo, vereador. Está me ouvindo, presidente? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde a todos aqueles os josefenses que nos acompanham através das redes sociais da TV Câmara. Gostaria de manifestar com relação a esse projeto. Como todos sabem, eu tenho sido um dos vereadores desta Câmara que mais tenho defendido a retomada do crescimento. Essa retomada com responsabilidade, uma retomada com a utilização dos EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, e com a utilização dos meios de higiene adequados. O projeto de lei do vereador Caê, ele vem em boa hora. Primeiro, que esse projeto ele se encaixa como uma luva no centro histórico de nossa cidade, onde a gente vai poder ocupar o centro histórico de forma a difundir a nossa cultura e aquele patrimônio cultural ali instalado, com mesas e cadeiras para que as pessoas possam desfrutar tanto da praça, de sua beleza, quanto também até do mar que está em volta de todo o entorno do centro histórico. Além do mais, no Cobrasol também temos uma série de bares e restaurantes que também podem fazer uso dessa legislação, bem como em todos os recantos do nosso município. É importante dizer que na pandemia isso vem de encontro também à questão da saúde, pois o ambiente passa a ser ventilado, passa a ser importante para a recuperação, principalmente dos restaurantes e dos bares em geral, que é uma das fontes de renda de nossa cidade e de comércio. Assim sendo, eu vou votar favorável ao projeto, pois entendo que São José pode ser uma referência para a Grande Florianópolis. Inclusive, recentemente, esse projeto foi protocolado na capital para discutir justamente essa questão, vereador Caê e vereador Moacir. E eu sou totalmente favorável a gente ajudar a classe empresarial. O poder público tem que se fazer por onde está presente, lógico, com respeitabilidade ao próximo, respeitando a questão do silêncio, mas nós temos que fomentar o nosso comércio. E é dessa forma que eu entendo que o poder público pode ajudar. Portanto, vereador Caê, vereador Moacir, votarei favorável, esse projeto ele vai ter uma grande repercussão na cidade de São José, ainda mais no momento em que nós vivemos, né? Pois nós temos que ocupar as áreas públicas destinadas com responsabilidade e que a nossa população possa usar. Eu vou citar um exemplo na Ponta de Baixo, onde os comerciantes usam lá o calçadão e as pessoas vão ali desfrutar da beleza da Ponta de Baixo. E isso movimenta o comércio, movimenta a economia, movimenta o ISS da cidade, entre outros impostos.
Muito obrigado, senhor presidente. Votarei favorável, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Próximo vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele é de uma importância ímpar para a cidade e eu queria até agradecer a relatora e a manifestação dos companheiros vereadores e também fazer uma parte, a questão do vereador Reinoldo. As preocupações ambientais e de tratamento acústico, elas não são flexibilizadas em função desta lei. Ao contrário, as exigências estabelecidas, elas vão ser mantidas, né? Mas temos que olhar o viés, como bem foi falado, né? De estar ocupando os espaços, notadamente nos períodos em que essa ocupação pela mobilidade de carros ou de outros, ou de transeuntes, ela cai bastante, fazendo com que a gente possa atrair para determinadas áreas da cidade a população, estimulando, como bem disse os nossos companheiros aí, essa questão econômica, a questão cultural, a questão da musicalidade, né? E ocupando os nossos espaços. É bom a gente lembrar que algumas cidades não se anteciparam com relação a isso e tem muitos espaços seus históricos, importantes e bonitos, não ocupados e vazios, e elas estão correndo atrás para tentar fazer uma ocupação, haja vista os danos que esse abandono acabou acontecendo. Nós, dessa maneira, estamos nos antecipando, fazendo com que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, nós possamos dinamizar a economia, possamos ocupar as centralidades das regiões, e bem diz o projeto, é bastante claro, ele é normatizado por uma questão bastante séria, que faz um regramento sério, mas o foco, o benefício que traz à nossa cidade, à nossa gente e aos empreendedores, ele é inegável. Então, tem, lógico, o nosso voto favorável e a gente pede esse apoio a todos os companheiros, porque, sem sombra de dúvida, a cidade ganha e ganha muito. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Moacir. Próximo vereador, vereadora Sandra Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das mídias sociais e da TV Câmara. Esse projeto de lei, na realidade, eu gostaria de enfatizar para o vereador Reinoldo que não pedimos, não mandamos um memorando para a SUSP, solicitando informações. Porque, vereador Reinoldo, isso já contém no Código de Obras. Esse projeto, na realidade, ele é uma alteração do artigo 120 do Código de Obras, que é a lei número 606 de 1966. O que o vereador Caê e o vereador Moacir fizeram foi alterar o artigo 120 daquela lei que estava muito ultrapassada. O que a lei, ela já previa a possibilidade de os comércios usarem os passeios, só que lá ele não tinha regramento, dizia apenas que desde que se deixasse livre até 2 metros de passeio. O que o vereador Caê e o vereador Moacir fizeram? Eles diminuíram esse espaço, botaram para 1,20 m, até porque se for para 2 metros, comércio nenhum vai conseguir usar, porque a gente sabe a realidade da nossa cidade. E além de fazer essa diminuição de 2 metros para 1,20 m, eles colocaram regramentos. Em alguns lugares, depende do trânsito, depende da movimentação. Esse passeio não poderá ser usado de dia, só a partir das 18 horas, onde não tem fluxo de pedestres. Pode sim, daí no final de semana, tipo sábado e domingo, usar durante todo o período. Então, colocaram N regramentos. Isso, facilitando e ordenando o uso de mesas na nossa cidade, porque hoje ela não tem ordenamento, só fala que pode colocar e deu, e deixando 2 metros, não. Eles enfatizam, inclusive, que tem que deixar principalmente os pisos tátil, totalmente livre, então assim, não obstruindo a passagem, não obstruindo a visão de veículos. Então, nesse artigo 120 que eles alteraram, eles criaram vários parágrafos, o que não existia no projeto antigo, projeto esse de 1966, a gente tem que acompanhar a atualidade, Então, projeto de 54 anos atrás, imagina, o nosso comércio hoje mudou totalmente, a realidade da nossa cidade mudou totalmente. E como a gente já discutiu isso, quando ele veio já para esse plenário, para essa discussão,
quando teve o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em tempos que vivemos, já estamos mais do que atrasados de liberar, né, mesas e cadeiras na rua, mesas e cadeira para o público. Como diz sempre o vereador Cloni, precisamos sim ajudar os comerciantes, precisamos sim, né, fomentar o comércio. E ainda mais hoje, nessa pandemia que vivemos, quanto mais mesa tivermos ao ar livre, respeitando todos os regramentos, mais segurança terá, com certeza, as pessoas que vão usar o comércio. Então, por conta disso, o meu parecer foi favorável, seguindo todas as normas, né, sem nenhuma dúvida, né, de votar e de recomendar o voto favorável. Próximo vereador André, e depois este vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde às vereadoras e os vereadores, ao público que nos assiste aqui na TV Câmara e também nas redes sociais. Eu não vou ser redundante, porque eu acho que os vereadores aqui já colocaram todas as vantagens dessa alteração. Eu acho que é bem simbólico a gente fazer essa alteração em meio a uma pandemia que nós não podemos, inclusive, nos encontrar atualmente, mas que logo tenho certeza que poderemos. E eu entendo a preocupação do vereador Reinaldo, mas eu acho que, bem como disse o vereador Antônio Lemos, são coisas paralelas que uma não vai interferir na outra. Então, a lei faz com que nós tenhamos essa possibilidade tanto para o desenvolvimento econômico, como disse o vereador Cloni, mas também para a questão de trazer o bem-estar às pessoas, porque a gente precisa cada vez mais de ações nesse sentido, mas que estejam ordenadas. Então, se o estabelecimento vai poder colocar as mesinhas ali na parte de fora, vai ser regrado, então não vai ser feito bagunça. Então, os moradores que estiverem perto, eles vão estar amparados também por leis. Semana passada a gente aprovou uma lei de autoria, se eu não me engano, do vereador Sanderson, que fala sobre a questão da limpeza dos espaços onde tem os bares, onde tem as casas noturnas, o espaço externo, né, essa preocupação. Então, eu acho que a gente está dando um passo muito importante, não só para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento cultural, o turismo também. Se a gente for em Florianópolis, a gente passar ali, hoje não, mas passar pelas 6 horas da tarde, 6h30, 7 horas da tarde, ali pela região da Avenida Ercílio Luz, está cheio de pessoas na rua, conversando, né? Termina o expediente no final da tarde, daí vão à noite, cada um fazer o seu lanche, enfim, tomar sua cervejinha, acabam aumentando a receita do município através dessas compras que eles fazem. Então, eu acho que é um projeto muito importante para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa comunidade. Eu acho que o que a gente tem que fomentar cada vez mais é que projetos como esse acabam ecoando para outros cantos do município que não sejam só o Brasol, Centro Histórico, mas levar para Barreiros, levar para Areias, para outros cantões que nós precisamos também fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de benefício. Então, parabéns, o vereador Caê, vereador Moacir, por essa modificação e a vereadora Sandra pela relatoria. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Mais uma vez eu cumprimento os senhores vereadores e vereadoras. Também concordo com a iniciativa, com a ideia proposta pelo vereador Caê e vereador Moacir, mas a gente lendo aqui e estudando um pouquinho, não vai ter essa abrangência toda na cidade como se imagina e como se pretende os autores, né? Qual o calçado do município que tem mais de 1,5 metro de largura? Se conta nos dedos. E a lei é muito clara que diz que tem que deixar livre no passeio público 1,20 metro. A lei também, aqui no artigo 66, que pretende se alterar, né, ela trata o uso do passeio fronteiriço, calçada ou logradouro público. E o logradouro público são vias públicas, praças. Quantos comércios na cidade que estão fronteiriço a uma praça? 4? 5? Não mais do que isso. Né? Então, talvez não vai se atingir o que se pretende de ter qualquer local que tenha um comércio poder ocupar a calçada, nenhum comércio do roçado vai poder se beneficiar com essa legislação, nem mesmo a ponta de baixo.
Bela Vista, Barreiros. Eu acho que pouquíssimas ruas no município têm mais de 2 metros de largura o passeio. Talvez a Avenida Brasil, no bairro Bela Vista, a Avenida Brasília, pouquíssimas. E aqui também não está se tratando, para que não fique nenhuma dúvida na cabeça dos senhores e quem está em casa nos acompanhando, com relação à ocupação dos recuos pelos comércios, que tem os decks, tem aquelas instalações, que há centenas de ações judiciais, decisões judiciais, há tempo vem se buscando, inclusive a Câmara já participou a convite do Judiciário, da Promotoria, de várias reuniões nesse sentido, né? O que busca aqui os autores é tratar a questão de ocupar o passeio em frente ao comércio, deixando livre a faixa de 1,20 m, conforme aqui no inciso 2º trata, e lá na ementa do artigo 66, permitindo o uso do passeio fronteiriço, calçadas ou logradouros. Né? A rua é um logradouro. A praça pública é um logradouro. Mas, né, não... Está caindo aqui o sistema, senhores? Só um minutinho aí. Percebemos. Então, já foi restabelecida aqui a nossa conexão da sessão, para quem estava de casa nos acompanhando. Houve uma queda do sinal de internet aqui na Câmara, né? Está meio instável hoje, mas já está retomada aqui a sessão. Eu estava apenas concluindo a minha discussão, faltavam 27 segundos, mas só para dizer e deixar bem esclarecido, né, que os autores não estão mexendo na legislação que trata dos recuos dos imóveis, e sim apenas os imóveis fronteiriços, né, que está em frente ao seu comércio, né, e aí isso se estende além das calçadas, se estende aos logradouros públicos, né, querer ter uma definição bem mais abrangente, só para que não fique nenhuma dúvida. Mas, encerrada a minha fala, continua em discussão o parecer. Com a palavra o vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e ao público que nos assiste nessa tarde. Eu acho esse projeto muito interessante. Eu acredito que nós estamos vivendo um comércio muito antigo. Eu fico tão feliz quando eu saio à noite com a minha família e passo na Avenida Central do Cobrasol e vejo ali aquele bar Boêmia com as calçadas ali cheio, as mesinhas. O nosso amigo ali, o Rubens. Então eu vejo que todos os comércios poderiam ser daquela forma. Outra coisa, a primeira vez, eu estou com 47 anos de idade, a primeira vez que eu vejo um comércio funcionar 24 horas. Na Avenida Leoberto Leal aqui, uma academia. Que agora, olha só
Eu tenho 47 anos, a primeira vez que eu vejo isso. Aí eu saio daqui para ir em São Paulo, já tem comércio 24 horas. Então, assim, nós estamos realmente muito atrasados. Nós temos que fomentar, valorizar, porque além deles trazer, como o vereador André falou aí, ó, aumenta a receita, dá emprego. Então, é isso que nós temos que fazer, valorizar o nosso empresário. Eu sou favorável, meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Com a palavra, o vereador Orvínio Coelho de Ávila. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara e através das mídias sociais. Evidentemente que o meu voto é favorável. Eu quero parabenizar o vereador Carlos Eduardo e o vereador Moacir, bem como a relatora da matéria. Na verdade, o que estamos tentando fazer é o nosso papel de minimizar, de oferecer uma ferramenta a mais naquilo que for possível. Os autores foram bastante criteriosos, realmente, no sentido de que sempre se cria algum problema, mas com certeza a gente vai dar uma ferramenta a mais para o executivo, para ele ter condições de flexibilizar. Eu também sou favorável de que, principalmente nesse tempo difícil, em qualquer tempo, a gente tem que facilitar, a gente tem que olhar o outro lado. Nós somos uma cidade, pelo tempo, acaba tendo problemas, sim, de distanciamento, e acaba o metro quadrado, para quem é proprietário ou para quem faz a locação, sendo muito caro. Qualquer espaço, desde que não crie problema para ninguém, é bem aproveitado. E é importante que se diga que com 2 metros, as únicas 2 avenidas que tem com 2 metros de calçada é a Avenida Central do Cobrasol e a Avenida Central do Loteamento Lisboa. São os únicos 2 locais que tem calçada de 2 metros, que acaba também não sendo respeitado. E não deixa de ser respeitado não só pelo comerciante, é muito mais desrespeitado pelo cidadão comum, pelos outros moradores. E a gente tem que pensar numa política de tornar a Avenida coesa, a própria Avenida Central do Cobrasol, vários pontos aqui no centro. Não é o que vai se atingir, como falou o vereador Michel, mas a ponta de baixo, hoje se faz lá, mas se faz com medo, né, vereador Moacir? Você acaba, não existe o regulamento, então a gente tem que procurar dar condições. Parabenizo os autores, parabenizo a relatora, que teve cuidado. Vocês foram bastante criteriosos no sentido de disciplinar e dar as condições. Então, eu voto favorável, peço até ao vereador Reinaldo, que eu entendo o seu lado fiscal, que já se incomodou muito no sentido das demandas, porque quem tem que cobrar acaba tomando a bronca maior, mas o objetivo dos autores é única e exclusivamente facilitar, e o comerciante, principalmente esse é os pequenos comerciantes, que têm espaço pequeno, precisam ter um olhar do poder público em condições de facilitar a vida e não de atrapalhar. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Edilson Vieira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos prestigiam pelo canal 10.2 TV Câmara, munícipes que nos assistem pelas mídias sociais, meu boa tarde a todos. Parabenizar desde já a vereadora Sandra Martins pelo belíssimo parecer e pela sua explanação, vereador Caí Martins e o vereador Moacir, que tiveram esse olhar para que relatou esses empresários, né, que realmente estão precisando. Nós temos que ter a coragem de estar sempre ao lado dos empresários, que é essas pessoas que estão gerando emprego e renda, fomentando
a renda do nosso município. Então, parabéns, vereador Caê, parabéns, vereador Moacir. Temos que estar junto com o comerciante, junto com esses empresários, né, que estão vivenciando esse momento tão difícil nessa pandemia. O Centro Histórico, né, a partir do momento que o Centro Histórico aderiu, né, esse modelo, o Centro Histórico começou a crescer, essas mesinhas na rua. O vereador Alexandre Rosa colocou muito bem. É tão bonito a gente passar na Avenida Central e ver o Bar Boêmio, que está com as suas mesas na rua. Fica um lugar bonito, e as pessoas gostam de ficar no tempo, vendo o movimento, né? E esses comércios que são pequenos, eles ganham um pouco mais de espaço para atender melhor a sua clientela. Então, mais uma vez, parabéns. Temos nós, vereadores, poder executivo, sempre ter um olhar para esses comerciantes. Então, vai aqui o meu voto também será favorável. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Edilson. Continua em discussão o parecer conjunto. Então, não havendo mais vereadores que desejam discutir, está encerrada a discussão. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga o parecer. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Desculpa, o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Agora sim, como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang. Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Favorável, presidente. Como vota o vereador Orvino. Meu voto é sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Contrário, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel. Meu voto é sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer conjunto, primeira discussão, por 14 votos favoráveis e um voto contrário. Primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador André Gesser, ao projeto de lei ordinária 13/2020, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que institui a Semana de Prevenção e Combate ao AVC no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco primeira discussão, parecer conjunto. Pela ordem, vereador Orvino, em seguida a vereadora Sandra. Só liberar o seu áudio, vereador Orvino. Desculpa. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos aqueles que nos assistem através das mídias sociais e da TV Câmara. Eu quero inicialmente agradecer ao vereador André pelo parecer, senhor presidente. E eu gostaria de fazer um pedido aqui, porque normalmente, praticamente todos os senhores vereadores, quando relatam uma matéria, é importante, eu queria lhe pedir que fosse lido o parecer como é lido na sessão normal, porque, primeiro, que é uma questão de respeito ao relator, que faz um belo trabalho, e isso baliza também os senhores vereadores, no sentido de dar condição de você analisar a matéria
dentro da ótica do relator. O projeto é importante, mas a relatoria também. Então, eu gostaria de deixar esse pedido ao senhor e aos senhores vereadores, que eu acho que é bastante importante. Ele é sempre lido na sessão presencial, que também seja lido. Acho que é uma ferramenta de grande utilidade. Segundo a Associação Brasileira de Neurologia, senhores vereadores, o acidente vascular cerebral, o AVC, é a segunda causa de morte e a primeira incapacidade no Brasil. Citando ainda os especialistas que 90% desses acidentes poderiam ser evitados com a prevenção. O AVC pode ser provocado pela obstrução e rompimento de vasos sanguíneos, e a cada ano ele atinge, segundo os dados estatísticos, 17 milhões de pessoas no mundo, sendo que isso causa a morte de 6,2 milhões de pessoas. Então vejam o quanto pode ser evitado. E nós que já não temos o hábito da prevenção, ficamos ainda mais atingidos, e é isso que nos atinge tanto. Como forma de chamar a atenção, já no dia 29 de outubro, é feito diversas atividades ao redor do mundo. E com o objetivo de alertar, de prevenir realmente a população de São José, quais os riscos do acidente vascular cerebral, estamos apresentando esse projeto. Gostaria de pedir o voto dos senhores. E hoje mesmo, a gente ainda teve o desprazer, o nosso amigo Marcinho, que todos conhecem, que é suplente de vereador do PHS, né, vereador Abel, perdeu a sua mãe através do acidente vascular cerebral, e eu gostaria aqui de estender os meus pesares à família, e especialmente ao Marcinho. E gostaria de reforçar aqui o pedido de voto dos senhores, que a prevenção ela cabe em qualquer situação, e especialmente nesse caso. Muito obrigado. Continuando a discussão, com a palavra a vereadora Sandra Martins. Obrigada, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das redes sociais e da TV Câmara. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Orvino por trazer esse tema, né, e colocar essa data importante de conscientização também em nosso município, né, o dia 29 de outubro. Isso é celebrado no mundo todo, né, celebrado, entre aspas, né, na realidade é um dia de conscientização, de prevenção, onde a gente possa estar discutindo, né, essa doença, aonde é a segunda, como já falou o vereador Orvino, a segunda causa morte no país, né? E não fica diferente do mundo, porque no mundo 17 milhões de pessoas são acometidas por AVC durante o ano. Desses 17 milhões, senhores, 1/3 morrem. Olha só que doença, né? Então, e aqueles que sobrevivem, uma grande maioria, elas ficam com incapacidade, né? Algum tipo de incapacidade. Como já disse realmente o vereador Orvino, 90% dos casos, né, de AVC, eles poderiam ser evitados, né, porque eles estão ligados a fatores comportamentais. Então, se são fatores comportamentais, eles têm, né, eles podem ser mudados se houver a conscientização, se houver esse trabalho, a enfatização desse trabalho nos municípios, né, trabalhando ali bastante na saúde da família. Isso é muito importante. Então, o meu voto favorável, porque não sei se os senhores sabem, mas meu marido, esse ano, ele sofreu um AVC e, graças a Deus, né, ele não está nesse rol, né, das pessoas que ficam incapacitadas. Ele teve, né, a bênção de não ficar com nenhuma sequela. Mas, porém, tem que ficar com cuidado para o resto da vida, como né, a maior parte das pessoas, como todos, né, que sofrem um AVC. Então, parabéns ao vereador Orvino e ao André Gesser pela relatoria. O meu voto é favorável. A palavra ao vereador André Gesser. Obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Orvino, pela proposição. A gente sempre tem dito, né, acho que todos os vereadores, que o melhor, mais eficaz remédio é a prevenção. Para tudo que é tipo de doença, é a prevenção. Como o senhor falou, e a vereadora Sandra também, 17 milhões de pessoas no mundo sofrem por ano de AVC e 1/3 morrem, então, em torno de 5 milhões por aí. E a segunda que mais mata no Brasil. E o AVC, diferente de algumas outras doenças que são terríveis iguais, o AVC, de um minuto para o outro, a pessoa pode morrer ou pode ficar sequelada. Então, eu acho que essa é uma lei, a gente já aprovou algumas leis de comemoração, de semanas, de intenções para que a gente faça discussões, e eu acho que essa especificamente do AVC é muito importante. Se a gente levar isso, por exemplo, para as escolas, para as crianças entenderem, para conversarem com seus pais, às vezes uma conversa dessa vai fazer o pai ou a mãe fazer um exame, por conta desse exame que vai detectar que às vezes uma veia está lá com 95% obstruída e por conta de um cateterismo ela vai poder, né, viver mais alguns anos. Tem um exemplo também no meu gabinete, o Alessandro, que é um rapaz novo, que tem 45 anos, se eu não me engano, sofreu um AVC bem no começo do nosso mandato, e é um rapaz novo, saudável, e que começou a sentir alguns sintomas, e, enfim, foi para o médico, e graças a Deus ele está bem, mas porque foi em tempo. Então, parabenizo, eu acho que esse tipo de campanha o município tem que fazer mesmo, porque a prevenção ela é primordial em todas as doenças, ainda mais numa dessa que o cidadão pode estar vivo num minuto e no minuto seguinte ele pode não estar mais aqui conosco. Então, parabéns, e vai ter o nosso voto favorável da mesma forma que foi a relatoria. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua a discussão, parecer. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à primeira votação do parecer. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Acho que o vereador Moacir não está online. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? O meu voto é sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer conjunto em primeira discussão. Por 14 votos favoráveis ao projeto de lei 13/2020, da autoria do vereador Orvino. Antes de passar a palavra livre ao expediente, confirmar a presença do vereador Sanderson de Jesus. Boa tarde, presidente. Sanderson de Jesus, MDB. Obrigado, vereador Sanderson. Primeira vereadora inscrita na fala de hoje, dando continuidade à última sessão, é a vereadora Cristina de Souza, por 5 minutos. Só antes de passar a palavra para a vereadora Cristina, só reforçar aos senhores que observe o tempo de 5 minutos. Né? Quando der o tempo de 5, faltando 30 segundos, vocês vão ouvir uma sineta, e quando der os 5 minutos ela vai estar intermitente. Então, peço a colaboração dos senhores para que depois a gente não seja rotulado de indelicado, mas para que o tempo seja igual para todos, né? E
e a gente possa, assim, manter a ordem dos trabalhos. Então, por 5 minutos, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, as vereadoras, os vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Não poderia deixar de falar da manifestação hoje feita pelos profissionais de festas e eventos na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Foram mais de 180 profissionais, né, denominando ali com o nome Silêncio dos Esquecidos, onde reivindico o retorno da sua profissão, retorno para que eles possam conseguir se manter, trabalhar. No momento, eles deram 1 minuto de silêncio pelas vítimas do Covid-19 e depois 1 minuto de silêncio pelos profissionais que deixaram seus sonhos para trás. Na verdade, não deixaram porque eles quiseram deixar seus sonhos para trás, mas eles foram forçados a deixar seus sonhos para trás. Eu tenho aqui o relato de um dos profissionais que foi convidado para ir para a manifestação e ele mandou essa mensagem ao grupo. Olha só. A pandemia veio para marcar de alguma forma a todos. Para nós, infelizmente, nos levou um sonho realizado no nosso superstar. Resistimos o quanto pudemos, mas chegamos ao nosso limite. Vamos fechar as portas. Foram 5 anos de muitas festas e sorrisos. Agradecemos por podermos fazer parte de momentos de alegria da vida de cada cliente. Foi mesmo gratificante, mas agora é ciclo que se fecha. Ficam as boas lembranças e só temos a agradecer nossa equipe, clientes, fornecedores e amigos. Fica nossa gratidão. Estamos desocupando o espaço e colocando tudo à venda. Se alguém tiver interesse em comprar brinquedos, móveis, utensílios, louças e outros, podem nos procurar. Desejamos a todos que vençam e continuem realizando sonhos. Obrigado. Então, olha que triste, gente. Quantas pessoas fechando as portas. É como eles mesmos falaram, tantos protocolos que foram feitos, protocolos para o mercado, protocolos para o shopping, protocolos para igrejas, protocolos para restaurantes, protocolos para os ônibus, protocolos para tudo. Será que não tem protocolos para esses profissionais de festas e eventos? Será que esses mesmos protocolos que foram para esses segmentos que eu falei há pouco não poderia ser usado também para os profissionais de festas e eventos para que possam trabalhar gradativamente com a mesma capacidade que outros locais foram permitidos? Dependendo do espaço que eles têm, podem ser permitidos 30%, 50%, não sei. Mas por que não existe protocolo para essas pessoas? O vírus foi disseminado e eles não estavam trabalhando. Eles estão sem trabalhar há mais de 5 meses, como eu falei aqui. Eles não foram chamados nem para sentar e conversar a respeito dos impostos que incidem sobre essa categoria. Realmente eles se sentem invisíveis, desprezados, muitas famílias se desfazendo dos seus bens, de coisas que eles sonharam ter na sua vida, né? Profissionais de música, profissionais de eventos, de festas, fotógrafos, né? Cerimonialista. Lá eles estiveram hoje na praça, lá no centro, e mostrando lá o trabalho de cada pessoa. Teve até uma pessoa com vestido de noiva na mão, outra como se fosse uma cerimonialista ali fazendo um evento, outra vestido de Peppa, né? Cada segmento com que trabalha foram lá representar a sua área. Então, olha quanto desrespeito com essas pessoas, gente. Não podemos deixar que mais famílias fechem as portas. E vão viver do quê? Vão fazer o quê? Se é o que eles mais gostam e sabem fazer, é trazer alegria para as pessoas, é fazer com que aquele momento tão importante da nossa vida fique registrado, né, nas nossas fotos, nos nossos álbuns de recordação. E hoje essas pessoas não são tratadas com o respeito e dignidade que eles merecem. Não são tratados nem sequer como profissionais. É como se aquela profissão deles não fosse a profissão. Que não tivesse essencial. É essencial, sim, para essas famílias que estão passando necessidade, para eles é essencial que eles possam trabalhar, sim. Então, mais respeito com os profissionais de festas e eventos. Um abraço, presidente.
Um abraço, vereadora Cristina, obrigado. Próximo vereador é a vereadora Mary Hang. Obrigada, presidente. Na verdade, não é nem um pronunciamento, nem uma fala, é só para falar da nossa tristeza. Eu acredito que essa tristeza é muito pertinente à bancada feminina desta casa, pelo fato que ocorreu semana passada. Eu acredito que todas nós, mulheres, mães, seres humanos do bem, estamos de luto nesse momento. Um luto por um crime premeditado, por uma inveja que impera as relações no nosso dia a dia. Este momento é o momento que nós acreditamos muito que com a pandemia nós seríamos seres humanos melhores após esse período, e nós ficamos estarrecidos com a forma que aconteceu a morte daquela jovem mãe de 25 anos, e não poderia deixar de dividir essa minha tristeza com vocês. Me preocupa muito a falta da empatia dos seres humanos, me preocupa muito a falta de solidariedade, me preocupa muito essa relação doentia que está acontecendo nesses tempos. Eu acreditei e acredito muito que nós seríamos bem melhores enquanto seres humanos, em pensar no coletivo, em pensar no outro, em pensar na paz, e sermos realmente pessoas que se preocupam com os outros. E eu acredito que não só eu, mas nós todas estamos de luto nesse momento. Então, é só esse desabafo. Eu acredito que nós ainda temos muito tempo para poder trabalharmos a questão de sermos melhores, não pensando só na gente, mas pensando no todo. Então, fica aqui o meu lamento desse momento. Não é só pela questão do crime, mas é o todo que se envolve nesse momento, e é muito triste ver a humanidade por este caminho. Agora, ontem, teve uma reportagem também que uma jovem mãe também fez um aborto e enterrou o seu filho atrás no quintal da sua casa. Então, por onde que nós estamos caminhando, né? Fica aqui esta preocupação de uma mãe, de uma mulher que acredita muito num processo de igualdade. Um abraço a todos e obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Mary. Próximo vereador, vereador. Gostaria de, mais uma vez, cumprimentar os senhores e senhoras vereadores e fazer minha fala pegando um gancho na fala da vereadora Cristina, porque não também dar continuidade à fala dela. A gente até participa em alguns grupos em comum, eu, ela, o vereador Cloni, o pessoal dos setores, né? E só lembrando, né, não é a Câmara, não é os vereadores que autorizam liberação, que autorizam o fechamento, que autorizam flexibilização. Na verdade, como muitos dizem, como o vereador é o para-choque, né, como nós estamos mais próximos do dia a dia, essas pessoas nos procuram e encontram na gente, às vezes, um canal para poder fazer uma ponte, né, para que possam se fazerem ser ouvidos. E realmente já estamos aí no 5º mês, indo para o 6º mês de pandemia, situação muito crítica para quem está aberto com restrições, e imagina para aqueles que estão totalmente fechados nesse período todo, né, numa situação que uma hora o controle e a liderança é por parte do governo do Estado, outra hora o governo do Estado passa aos prefeitos para que organizem em forma de região, daqui a pouco volta para o governo, daqui a pouco é um órgão colegiado e ninguém se sabe como está. Digo isso para que faça aqui mais um exemplo. Os prefeitos da região liberaram as quadras esportivas, o vereador Cloni acompanha também bem isso, sabe disso. E do outro lado, vereadora Cristina, o governo do Estado, 2 horas após a liberação da prefeita, que ouviu o setor e eles encaminharam o protocolo, encaminharam as ideias deles e foi acordado quando fosse possível fazer a flexibilização, ela então faria, e assim o fez. Mas 2 horas depois, o governo do Estado, através de uma portaria do secretário de Estado da Saúde,
baixou uma portaria dizendo que não pode. E quem já estava numa situação difícil, pelo menos lutando, tentando retomar o seu comércio, salvar o seu negócio, hoje, por ordem do governo do estado, o comando da polícia militar, os policiais são subordinados ao governo do estado, cumprem a determinação do governo do estado, e muitos locais estão indo fechar, aplicar as sanções, aplicar as multas, cumprindo o que a eles é determinado. Mas na cabeça do comerciante e na nossa cabeça, afinal de contas, então não adianta nossas moções. Então, as moções, as nossas reuniões, nós temos que direcionar novamente ao governo do estado, não é mais com a prefeitura, então. Que eu já não, confesso que tem horas que eu já não sei mais se a flexibilização depende do governador do estado ou depende dos prefeitos da região. E eu, inclusive, recebi no meu WhatsApp de alguns comerciantes, acredito que pelo comerciante que me enviou, o vereador Cloni também deve ter recebido, de um estabelecimento de eventos em Palhoça funcionando plenamente, com festa, com baile, com conjunto tocando, nada contra aquele estabelecimento. Mas o vírus é o mesmo vírus. As regras, o acordado, divulgado na imprensa, as regras também seriam as mesmas. Inclusive, eu já encaminhei essa mesma mensagem para a secretária de saúde, para a prefeita, para que eles tomassem conhecimento e cobrassem do prefeito vizinho, porque isso traz uma pressão imensa sobre cada um de nós e só confunde ainda mais a cabeça das pessoas. Então, não pode haver flexibilização mais do que aquilo que está autorizado pelo governador. Os prefeitos vão fazer, então, a liberação de maneira conjunta, só dentro daquilo que o governador permitiu flexibilizar. E aí o prefeito que bem entende, por conta própria, libera as atividades. Se vocês acompanharem os decretos de outras cidades, as questões dos músicos, por exemplo, voz e violão, como eles chamaram, Palhoça já liberou faz 15 dias, faz até mais tempo, porque liberou a futuro. Fez o decreto dizendo que daqui tantos dias começaria a valer. Então, imagine os senhores, afinal de contas, que decisões conjuntas são essas que estão sendo tomadas. É só a nossa cidade que está respeitando as normas, as regras. Florianópolis, o prefeito de Biguaçu, então realmente fica muito confuso na cabeça das pessoas e principalmente daqueles que estão desesperados, e eu defendo que já deveríamos existir protocolos para que o mínimo de atividade pudesse funcionar, para que pelo menos eles pudessem manter o seu dia a dia trabalhando. Mas isso é o que nós defendemos e não somos nós que temos a prerrogativa de autorizar, né? Próximo vereador, o vereador Reinaldo Neckel. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste através das mídias sociais e da TV Câmara. Eu recebi, semana passada, 2 reclamações. Uma na rua Jorge Lacerda, governador Jorge Lacerda, em Campinas. Ali existe um pontilhão ali, uma ponte que liga até na Neubornhausen. Desculpe, até na Josué de Bernardes. O que esses moradores de rua estão fazendo? Esse pessoal que recolhe entulho estão fazendo em Campinas, na rua Dom Pedro II, na rua Frei Hilário, na rua Governador Jorge Lacerda, na rua Presidente Nereu Ramos, Campinas, Cobrasol, é uma grandeza. O lado da Procasa, Juscelino Kubitschek, o pessoal não está aguentando mais, não suporta mais. Hoje, inclusive, eu recebi uma reclamação de Campinas, Cobrasol, na escola de inglês Wizard. Tem gente morando, parando ali nas marquises. Eu gostaria de saber onde é que está a nossa secretária da assistente social, porque está faltando 4, 5 meses para acabar o mandato da prefeita Adeliana. A dona Rose, secretária da assistência social, teve 3 anos e 8 meses para tomar providência. A gente, toda a sessão, tem um vereador falando.
2 semanas atrás foi o vereador Edilson, vereador Nino, reclamando dessa situação. O povo não aguenta mais, pô. Andar em Campinas e no Cobra-Sol, roçado. O pessoal chega para abrir o comércio de manhã, é cheiro de urina, é fezes na frente do seu estabelecimento. Tem que se tomar uma providência. A nossa guarda municipal tem que tomar uma providência também, tem que participar. Isso é uma união de secretarias e secretários. O que não pode é a população ficar à mercê dessas pessoas. Enquanto isso, eles cobram de quem? Dos vereadores, das vereadoras, porque sempre chega denúncia e reclamação para a gente sobre essa situação. Aqui no centro histórico não tem tanta essa situação. Tinha aqui na casa onde funcionava a PAI, que é onde tem o espaço ali que é do governo do estado. Onde é que funcionava a PAI antigamente? Que 2 semanas atrás, semana passada, a Secretaria de Infraestrutura veio ali e fez a limpeza. Mas Campinas e Cobra-Sol, roçado. Está na hora de se movimentarem, pô. Todo mês, toda semana tem reclamação. E a população não aguenta mais. E a gente absorve essa reclamação, essa denúncia. Porque para quem que a população vai reclamar? Vai reclamar para os vereadores, para as vereadoras. Porque ao secretário eles não têm acesso. A secretária eles não têm acesso. Liga para a ouvidoria, faz denúncia na ouvidoria e não resolve. Então eu acho que é bom a secretária Rose, junto com a secretária de Segurança Pública, Andréa Pacheco, e com o pessoal da Guarda Municipal, o comandante Luiz, fazerem uma ação nesse sentido. Porque está demais, está demais. Em compensação, se não pagarem o IPTU ou não pagarem o alvará de funcionamento ou não pagarem a vigilância sanitária ou o alvará sanitário, a Procuradoria executa. Está entendendo? Então está na hora deles fazerem uma operação, se unirem e tentarem resolver esse problema, porque está demais. A população não aguenta mais. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Reinaldo. Próximo vereador, a vereadora Sandra Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores que ainda estão conosco, o público que nos acompanha através das mídias sociais e também da TV Câmara. Hoje, dia 31 de agosto, se comemora o Dia do Nutricionista e eu não podia deixar de falar um pouquinho, de deixar aqui a minha homenagem para todos esses profissionais tão capacitados, né, que tanto se envolvem e que trabalham em luto por uma alimentação melhor para toda a população. Dizer que o profissional de nutrição, ele é o único capacitado para identificar, para medir as calorias e a qualidade dos alimentos, não só que consumimos, também que consumimos, mas aquelas que compramos. É o único profissional que briga ali, né, e que cuida dos rótulos dos alimentos que compramos, para que ele possa ter ali todas as informações importantes nos rótulos. Então, quero deixar aqui o meu parabéns, né, a todos esses profissionais e o meu carinho e o meu agradecimento a todos eles. Um outro assunto que eu quero trazer aqui, senhores, com certeza é do conhecimento de todos, né, são esses memes que às vezes a gente precisa ouvir e precisa passar, né? Eu digo passar por quê? Porque, queira ou não, acaba influenciando no nosso dia a dia, né? A cidade de Penha, aí na semana passada, Santa Catarina, na realidade, virou notícia nacional por conta de um projeto de lei que proibia os cães de latirem, senhores. Eu digo que envolve todos nós, por quê? Porque saiu de uma Câmara de Vereadores, né? Queira ou não, a gente acaba indo todos para a mesma vala comum. Olha só que os vereadores não têm mais o que fazer, vão proibir os cães de falar. Então, é meme aí nas redes sociais direto, né? E o absurdo ainda é a multa, que pode chegar até R$23 mil. Senhores, olha só aonde, né?
um vereador está com a cabeça quando propõe um projeto de lei desse. E ainda o pior, ele tem, né, a coragem, os outros colegas têm a coragem de dar a justificativa que não prestaram atenção, que estavam distraídos na hora do voto. Olha só, se essa é a nossa função enquanto estamos aqui legislando, né? Que é legislar, é fiscalizar, então a gente vai sair aprovando qualquer coisa que se lê durante a sessão, sem prestar atenção, sem saber o que é. Olha, outra justificativa, né? Não bastasse esse, já tivemos há poucos dias aí em Curitibanos outra lei que proíbe de dar alimentos para os animais de rua. Gente, olha só onde que está essa humanidade, né? Então, assim, o cachorrinho não pode mais ganhar comida na rua, o cachorrinho não pode mais latir, daqui a pouco vão fazer lei para proibir o quê? As pessoas de falarem, né? Porque a gente pode ter essa comparação. Se o cachorro não pode latir, a gente não pode falar. Olha, gente, que piada, né? Então, queria aqui deixar a minha indignação, né, o meu protesto para a Câmara de Penha e para os vereadores de lá. Senhores, prestem atenção na hora de votar, participem, leiam pelo menos os projetos, não envergonhem nossa categoria, que já é tão discriminada, tão sofrida, sabe, tão massacrada. Então, assim, a gente procura sempre fazer o melhor, né? A gente está aqui tentando melhorar a vida do cidadão, tentando fazer leis com que melhore a qualidade de vida. Aí me vem uma Câmara e faz isso, gente, proíbe o cachorro de latir. Olha, vou fazer até o meu minuto de silêncio aqui no final para encerrar, né? Em solidariedade aos cães. Palavra o vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e ao público que nos assiste nessa tarde. Já gostaria de falar a um pedido do seu Marcão na rua Léo Augusto da Silva, no bairro Serraria. Um carro bateu num poste, está a perigo a cair. Nós recebemos pelas redes sociais e estamos pedindo aí ao senhor Renato Rolim, que é o chefe da regional da Celesc, para que tome uma atenção, tome um cuidado antes que aconteça alguma coisa. Pode cair em cima de um carro, de uma pessoa, então acontecer uma coisa bem pior. Então, desde já peço atenção, né? Também fizemos a solicitação da instalação de uma faixa elevada na Procasa, próximo ao cruzamento ali da rua Nossa Senhora Aparecida com a Eugênio Portela, no qual o pessoal nos pediu ali e tem um trânsito realmente bem complicado naquela região. E como a vereadora Sandra acabou de falar, nós fizemos uma moção de repúdio à Câmara de Vereadores de Curitibanos por votar e aprovar uma lei que multa o cidadão alimentar os animais de rua. Olha, vereadora, a senhora está de parabéns. Já não chega o abandono que esses bichinhos têm. E ainda tem que morrer de fome e de sede. É demais. Mas... E assim vamos passando. Também pedindo à secretária Andréa Pacheco, na rua Adriano Farias, Rodolfo Gomes, na Praça Emiliano ali,
em toda aquela região da Forquilinha, precisa de faixa elevada ou de lombada. Naquela praça, eu estive hoje lá, e realmente os carros entram em alta velocidade e as pessoas não conseguem ficar tranquilas ali numa praça, nem que seja sentado num banco, porque a velocidade é gigante, pode se perder e matar uma pessoa. Já também na rua Rodolfo Pedro Gomes, Sinésio José Furtado e Pedro Alves Cabral, o trânsito parece ser uma via expressa. Então eu quero pedir à secretária Andréia que ela possa dar uma atenção àquela comunidade. Eles não conseguem nem sair e nem entrar em casa. E o pedido é do Marcos Vinícius, morador ali da Forquilinha. Já também ao secretário Milton, o Jailson, o pedido é do seu Luiz, fica ali na rua São José Operário, em frente ao número 308, foi arrumado um vazamento da Casan, e realmente as lajotas estão de cabeça para bastar, uma loucura. Tem um vídeo ali na minha rede social. Já quero agradecer a atenção que a secretária Andréa Pacheco nos deu ali, na servidão Neves Corrêa, no Cobrasol. Foi arrumada a placa de sinalização, que também foi pedido lá no Morro do Alemão. Pedi ao secretário Milton e o Jailson, que é na Rua Avelino Elisbão Mafra. Tem uma infiltração e está com um problema da passagem de automóveis. O nosso amigo Gringo também que pediu, e também o Osmar. Na Rua Pedro Gregório foi arrumada uma infiltração e simplesmente eles foram embora e não voltaram mais. Então o pessoal não está conseguindo sair e nem entrar na Pedro Gregório ali, lajota jogada de cima da calçada, lajota solta no meio da rua. Então pedi ao secretário Milton aí que ele pudesse dar uma atenção. Na Nossa Senhora Aparecida, em frente ao 587, foi arrumado um vazamento d'água. Já agradecer ao Flávio da Casan. E falta só o conserto do asfalto. Então, se o secretário Milton puder dar uma atenção. Também na rua Nossa Senhora Aparecida, com o Domingos Romão, bem na entrada, também tem o conserto do asfalto. Era uma infiltração. Já agradecer mais uma vez aí ao Flávio. Já pedindo ao Flávio da Casan, em frente ao 1079, na Nossa Senhora Aparecida, tem um vazamento d'água. Seu tempo, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Próximo vereador é a vereadora Aline da Silva Castro. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, o público que nos assiste nessa tarde, uma boa tarde. Presidente, desde 2017 eu tenho a honra de participar da comissão que defende as pessoas com deficiência na nossa cidade. E durante esse período, muito eu tenho aprendido com essas pessoas, porque nós estamos a cada dia aprendendo um pouco. A nossa comissão é bastante atuante, composta atualmente pela vereadora Cristina e o vereador Lemos, e nós temos o hábito, então, de nos reunir e ouvir essas pessoas para poder atender a reivindicação deles. Na última sexta-feira, nós fizemos a nossa reunião da comissão e ouvimos, tivemos a oportunidade de ouvir e tínhamos um intérprete participando também da nossa reunião, na qual a surda Flávia nos relatou um caso lamentável. Ela esteve doente, precisou ir até o Hospital Regional de São José, foi acompanhada pelo intérprete e, infelizmente, eles negaram, na primeira oportunidade, o direito dela ter o intérprete ao seu lado no momento da consulta. Ora, senhores, como ela vai entender e como ela vai dizer ao médico o que ela está sentindo?
É lamentável essa situação, ela foi até o hospital, ficou horas e horas aguardando o atendimento. E o que é pior, senhores, uma das pessoas que atendeu ela lá, o atendente, ao ser questionado sobre a não possibilidade da entrada do intérprete, ele apenas respondeu: se ela é surda, problema dela. Problema dela não. Ela tem o direito dela garantido por lei. Ela tem o direito de ter a presença de um intérprete lá. E nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então, nós precisamos fazer com que o direito de cada um seja assegurado. Ela simplesmente, depois de ter que chamar a polícia para garantir o direito dela, ainda passaram a informação de que, após o atendimento com o médico, ela deveria retornar no dia seguinte para fazer os exames no período da manhã. Novamente, ela esteve lá no período da manhã e informaram que não, que o médico não poderia realizar o exame durante o período da manhã porque o médico estava lá no período da tarde. Olha, senhores, é um total desrespeito. E ela precisou ficar lá, então, o dia inteiro. 2 dias para receber o atendimento, para conseguir fazer o exame e receber o diagnóstico do problema de saúde dela. Precisou até mesmo chamar a polícia, isso é lamentável. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que essas pessoas sejam humilhadas a tal forma. Nós nos reunimos, então, ouvimos, né, a reivindicação dela, o direito dela que foi violado. Nós já conversamos em comissão e eu já quero aqui, desde já, né, pedir o apoio dos senhores vereadores. Nós precisamos elaborar uma lei, eu já estou providenciando o projeto de lei. Na verdade, nós da comissão iremos protocolar para que seja garantido o direito deles, né, para que os hospitais saibam que tem que garantir, que tem que permitir o acesso de um profissional no momento em que a pessoa surda necessite do atendimento. Nós precisamos nos unir e não podemos aceitar que isso aconteça. Diversas situações têm acontecido com o surdo, com o cego, com o cadeirante, e eu acredito que está na hora de dar um basta. Mais uma vez, nós tivemos um outro surdo na comissão falando a respeito também das dificuldades encontradas nas autoescolas, o que já aconteceu o ano passado também. Nós procuramos o diretor do PROCON, doutor Fabrício, que prontamente nos atendeu. Todas as autoescolas foram notificadas e tomar iniciativas. Então, que possamos nos apoiar e apoiar ele, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereadora Aline. Próximo vereador, vereador André. Obrigado, presidente. Boa tarde, mais uma vez, vereadoras e vereadores e a nossa comunidade de São José. Só resgatar de novo o que a vereadora Sandra trouxe para nós sobre aquele projeto absurdo do proibir o latido dos cachorros, e de que isso é um reflexo de como é que é importante as comissões das câmaras de vereadores de São José, para que a gente analise cada projeto que cada vereador quer que tramite no Poder Legislativo. E nós temos falado muito disso, da importância das comissões, as reuniões semanais das comissões, da participação dos vereadores. Eu quero dar um testemunho, porque a eleição das comissões, elas acontecem de 2 em 2 anos. Então, a cada mandato, a gente vota 2 vezes. Eu, por exemplo, no primeiro biênio, eu tentei participar das comissões e eu não consegui, porque só eu votei na minha pessoa. Enfim, é o jogo político. E no segundo biênio, eu me elegi vice-presidente de uma comissão importantíssima, que é Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, e procuro participar ao máximo dessas comissões, das reuniões das comissões, porque é importantíssimo como um respeito à nossa população, à nossa comunidade.
para que a gente exerça de fato o nosso papel como vereador, como fiscalizador. Então, quero salientar isso mais uma vez, porque é importantíssimo as reuniões das comissões para que os projetos que vêm para o plenário para a gente discutir estejam muito bem elaborados e embasados na constitucionalidade ou não, para que os vereadores possam fazer os seus votos, para que a gente não encontre absurdos, como, por exemplo, esse projeto lá do município de Penha. Queria falar para vocês, mais uma vez, sobre a questão da coleta dos recicláveis, dos reciclados. Tem lugares que ainda passam só uma vez por semana. Está errado. Está errado, não é porque é Barreiros que eles produzem mais lixo reciclado do que lá no Real Parque. Não é porque é em Areias que produz mais reciclado do que o Real Parque ou do que outra região, Forquilhas, Hipotecas, onde eles passam uma vez só. Não dá, a prefeitura tem que chegar na ambiental, sentar na mesa e exigir que passem 2 vezes em todos os lugares. Eles têm um contrato que é robusto, são milhões por ano. Então, que cobrem para que passe pelo menos 2 vezes, porque hoje se produz muito mais material reciclado do que orgânico. Hoje tudo é enlatado, é sacola, é plástico. Então, as comunidades estão pedindo isso, estão precisando. E como a gente sabe que tem muitas associações, tem catadores, muitos prédios acabam deixando de colocar na rua por conta disso, né? Cada um tem a sua escolha, e daí fica cada vez mais acumulando os lixos dentro das residências ou dentro dos condomínios. Então, a prefeitura tem que exigir que a concessionária passe 2 vezes para recolher o reciclado. Não sei se é porque o reciclado é leve, mas tem que recolher o reciclado. Não dá mais. E, por fim, vereadores, eu fiz uma postagem sobre uma placa de uma praça aqui de Areias, uma placa que está dimensionada com tamanho, que custou um preço naquele tamanho, só que não é o tamanho que está dimensionada no projeto. A placa estava como 12 metros quadrados e tinha só 5,4 metros quadrados. Então, eu quero que a prefeitura nos responda para dizer o seguinte: não, vereador André, foi pago só 5,4 metros quadrados da placa. Ou não, vereador André, a gente já mencionou a empresa para que a empresa devolva o troco, porque se a placa é de 5,4 metros, não é 12 metros quadrados, ela não custa R$ 2.800. Já me falaram que teve gente da prefeitura que falou: pô, mas o vereador se preocupa com coisa pequena assim. Isso não é pequeno, minha gente. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Porque se a gente paga um serviço público que não foi executado, a gente tem que exigir que o dinheiro seja devolvido ou pague aquilo que é devido. Então, isso não é pequeno. A gente fez a indicação. Infelizmente, a gente não tem resposta das indicações, mas eu espero que a prefeitura responda para eu poder, de novo, ir nas redes sociais e dar a resposta da prefeitura dizendo que foi devolvido o dinheiro ou não. A placa realmente custou aquele preço que eles pagaram. Então, aguardo a resposta do Poder Executivo. Boa tarde. Obrigado, vereador André. Próximo vereador Antônio Lemos. Eu declino da fala, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Lemos. Vereador Caí Martins. Obrigado, presidente. Quero renovar minha saudação àqueles que nos acompanham pela TV Câmara de São José, aos vereadores que permanecem aqui conectados na nossa sessão ordinária. Vou aqui fazer 3 breves falas. Começar, vereador Reinaldo, a sua preocupação, a gente continua perguntando: cadê a política pública com a população em situação de rua? A sua angústia, como já de vários colegas que aqui já manifestaram, é isso. É a ausência de um efetivo acompanhamento com essa população. Nós precisamos urgente. Há poucos dias atrás, para os colegas terem uma noção da gravidade, algumas ações só foram tomadas porque a sociedade civil se mobilizou, segurou o rojão e foi para cima. E assim tem sido nessa temática. E daí me preocupa, porque cada vez mais problemas se pulverizam em inúmeras realidades e situações, porque não há um trabalho contínuo, efetivo, que é difícil pra caramba, mas o poder público existe para isso, para realizar a sua missão. Parece que muitas vezes me falta que essa ausência passa por algo que a vereadora Mary lamentava há pouco, a falta de empatia na sociedade.
que se espalha em inúmeros casos, e parece que a falta de empatia, às vezes, também atinge a política pública, o que é lastimável. Vereadora Amélia, a falta de empatia que nos assustou, como a senhora relatou ainda há pouco, não tem nem como descrevermos essa dor que foi aqui relatado pela senhora. E daí vai se espalhando por inúmeras frentes. Ontem acompanhava um programa dominical que também trazia o assustador caso de racismo, aí manifestado num segmento cervejeiro, uma mulher negra com pleno conhecimento, avançando nos debates e pesquisas e sofrendo crimes de machismo e racismo pelas redes sociais de um determinado grupo. O que é isso? Falta de empatia. E daí parece que realmente nós vamos sair da pandemia, acho que muito pior do que entramos, porque as realidades se levantaram cada vez mais diante de nós. E quero aqui destacar, relacionado também diretamente a estes dois pontos, que nós precisamos cada vez mais que São José lance o olhar para políticas públicas que nos permitam um outro tempo pós-pandemia. Na sessão passada, destacava aqui a necessidade de nós defendermos e lutarmos, de alguma forma, colaborarmos para que a cidade consiga manter os seus investimentos para a manutenção do co-creation, do espaço, desse arcabouço da inovação em São José, que já trouxe tantos bons resultados. Eu reforço a fala aqui hoje porque é um caminho possível para avançarmos no pós-pandemia. Se já seria naturalmente, imaginem, diante do momento que nós estamos passando. É preciso cada vez mais que a nossa cidade lance um olhar para essas múltiplas instituições. Aqui eu destaco as universidades que existem na nossa cidade, que nós precisamos fazer um bom uso da sabedoria, da pesquisa, daquilo que tem sido produzido nesses ambientes educacionais também, serão um caminho para a inovação. E traga aqui o exemplo do IFSC, o Instituto Federal aqui em São José, que precisa também ampliar esse diálogo, estreitar a conversa com a cidade de São José, com o município de São José, para que passe a ofertar cada vez mais trocas, serviços, pesquisas, conteúdos que lá são produzidos. Aqui perto de nós, aqui no bairro Praia Comprida, o Instituto Federal de Santa Catarina, que mobiliza uma comunidade educativa há tantos anos, robusta, um espaço também de pesquisa e extensão, e que tenho certeza que está para ir trazer outras novidades. Então, que nós, a cidade de São José, os poderes municipais, nós enquanto parlamento, mas, acima de tudo, a prefeitura, tenha essa oportunidade, esse dever de encontrar nos espaços educativos caminhos, pesquisa, porque a nossa cidade cada vez mais precisa de pesquisa, de dados, de levantamento de dados, e que são possíveis com essas parcerias com instituições já existentes na cidade de São José. E, para terminar, quero aqui renovar esse desejo. A gente precisa ver a cidade olhando para o futuro com inovação, com regramento e com a boa audácia, porque a boa audácia traz qualidade de vida. Uma boa semana a todos e a todas. Obrigado, vereador Caê. Próximo vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, boa tarde. Público que nos acompanha na tarde de hoje, a nossa boa tarde muito especial. Bom, hoje, mais uma vez, eu gostaria de me direcionar à senhora prefeita, bem como ao grupo gestor que trata da questão da pandemia. No último dia 27, encaminhamos, senhor presidente, para a senhora prefeita e para a secretária de saúde, a senhora Sinara, através de ofício, um protocolo de segurança efetuado por uma escola infantil privada. Esse ofício já está em mãos da senhora prefeita e também da senhora secretária de saúde. Alguns vereadores relataram novamente a questão da pandemia. Bem da verdade, a população precisa da ajuda do poder público. Eu disse na última vez que as escolas que têm CNPJ, que têm uma folha de pagamento, em especial essa escola infantil,
São 22 famílias só na área de educação, senhor presidente. E assim como essa escola infantil, outras também estão passando por essa mesma dificuldade na área privada. É importante ressaltar que cabe essa decisão no retorno dessas aulas, os pais de encaminharem seus filhos ou não, porque essas aulas elas podem ser presencial ou elas podem continuar de forma remota, como vem acontecendo. Ocorre que nas aulas de educação infantil, vereadora Mary, os pais tiram os filhos por se tratar da questão do lúdico, por se tratar de mais uma recreação, é o desenvolvimento, é a questão da interação das crianças. Então, os pais tiram seus filhos porque também estão passando situação financeira difícil. E o filho, como é que o pai e uma mãe vai pagar para um filho, matrícula do filho, a mensalidade se o filho está em casa? Aquele que não tem um conteúdo programático já avançado. Então, essas escolas estão passando por situações muito difíceis. O senador Jorginho Melo, inclusive, existe um projeto tramitando que é para que essas escolas possam vender os seus contratos, né, e elas possam se capitalizar até o ano que vem. Nós estamos falando aqui de falências de empresas. Esse é um dos outros segmentos que passa por extrema dificuldade. Já entramos no 6º mês e nada foi feito para socorrer essas empresas. Eu cito um exemplo aqui, a questão dos bufês infantis e das festas de casamentos, por exemplo, que a vereadora Cristina sempre aponta. A igreja evangélica, ela está aberta para os seus fiéis. E lá eles respeitam o protocolo de segurança, distanciamento, mas está havendo os cultos. A igreja católica também, da mesma forma, está tendo as missas, respeitando o protocolo de segurança. Então, se o cidadão vai casar e se a igreja manter os mesmos protocolos de segurança, ele pode fazer um casamento. Veja bem, os restaurantes eles estão abertos, com protocolos de segurança, distanciamento, EPI, higienização. Então, por que essas empresas não podem efetuar um casamento no restaurante, respeitando os protocolos de segurança? Você veja só, nós temos aqui na cidade também a questão dos bufês infantis, está parado. O Snook é meu cantinho, que é uma situação que já trabalha há 32 anos. É um lado esportivo, a sinucas, é um esporte individual. E também está lá, continua fechado. Olha, eu vejo que os nossos representantes que compõem os poderes executivos estão sendo muito mal assessorados. Não é possível que não se possa conversar com essas entidades privadas. Outra coisa, o absurdo, presidente Michel, da senhora prefeita, proibir atividade física na beira-mar, um espaço daquele, que a pessoa pode caminhar, melhorar o seu cardio, fazer atividade física é saúde. E manter a nossa beira-mar fechada, né? Manter os bolsões de estacionamento da beira-mar fechado. Aplicação de multa nos nossos comerciantes no momento de pandemia. Olha, é um absurdo atrás de absurdo que a gente vê a cada dia essa administração aplicando em nossos representantes e nos nossos comerciantes. Eu vou continuar aqui tentando chamar a atenção do Poder Executivo, porque as pessoas pensam que o vereador pode resolver. Vereador, a gente já encaminhou. Para finalizar, vou continuar cobrando aqui e chamando a atenção dos representantes responsáveis que podem mudar a realidade do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cloni. Já passou aqui, então, todos que estavam inscritos para a fala. Só antes de encerrar a sessão, eu vou encaminhar para o e-mail dos senhores, no WhatsApp dos senhores, o parecer de redação final do Código de Obras, em especial para quem apresentou emendas, né? Quem teve emenda aprovada, para que vocês possam dar mais uma olhada. Nós já revisamos e revisamos novamente. Até quero agradecer
as servidoras aqui da casa, a Elísia, a Dila, a Sandra, Priscila, a Kátia, porque o código, ele, como vocês acompanharam e participaram da discussão, ele tem quase 500 e não sei quantos artigos. Tivemos aí, eu acho, quase umas 100 emendas deliberadas, entre aprovadas e não, sugestão de outras redações. Então, agora, na redação final, está sendo feito todos esses encaixes, né? Como exemplo, eu tinha uma emenda do vereador Reinaldo, que foi aprovada, de um artigo, de um parágrafo, e uma mesma emenda também num parágrafo, e a gente tem que agora juntar as duas redações, que contempla a redação original, a redação aprovada do vereador Reinaldo e a nossa redação, né? Então, pedi em especial para quem tem emendas, que possa dar uma atenção para que a gente possa colocar em pauta o quanto antes de encerrar a discussão dessa matéria. Como não há mais matérias a tratar na sessão de hoje, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores para a próxima sessão, dia 2 de setembro, em horário regimental. Meu muito boa tarde, meu abraço a todos os senhores e senhoras.